Hoje eu trago para vocês dois jogos na temática siciliana. Vamos trabalhar hoje com a máfia. Primeiramente eu trago para vocês Don Capolo, feito pela Devir, e que esse eu nunca vi antes. Vamos ver o que tem aqui dentro da caixa depois. Também trago o jogo Máfia, uma colaboração entre a Copag e a Galápagos. Um jogo bem interessante, bem divertido e que eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Bom, vamos começar então com o nosso Don Capolo. Para cuidar dele... eu preciso de uma faca que corte, mulher. Consegui. Não me olhe feio. O Dom aqui sou eu. Caixinha do Capolo, bem simplesinha, bem bonitinha, decorada. Olha, ela vem com a parte dentro. Que massa! Vou te fazer uma proposta que você não poderá recusar. Olha, apesar de molinha, a caixa é bem bonita, né? Tem um estilo diferente. Dentro também é toda decorada, preta com vermelho. E as caixinhas dos baralhos são bem chamativas, com arte completa, que vai se fechando. Tem duas. Aqui com uma femme fatale, típica desses filmes, né? E o nosso dinheiro de mafioso. Agora sim. Alguém tem um charuto para acender? E um manualzinho de regras. Pequenininho, simples, parece um folhetim de viagem. Ele vem com uma historinha e vai explicar como funciona o jogo. Na verdade são poucos componentes mesmo. É o baralho de cartas, o dinheiro que vai ser utilizado para poder fazer os negócios da família e um manualzinho. Mas é uma caixa bem bonita. Vamos então dar uma pequena lida no manual. Bom, dei uma lida. Basicamente é um jogo que você vai ter que manter os negócios da família e ascender ao status de Dom, já que o Dom anterior faleceu. Para isso você vai utilizar as cartas de negócios e as cartas de poder, que são divididas em dois montes aqui. Tá tudo junto, né? As cartas do jogo, elas são todas escuras, pretas. A maior parte delas vem com o nome do jogo atrás. São bem fragilzinhas até, né? Mas são muito bonitas. A arte do jogo é linda. É uma questão assim de... Foi bem meticulosamente feito. Tem as cartas de personagens com seus poderes, as cartas de habilidade e as cartas simples. Você vai utilizar os seus as ações que você tem, os recursos que você tem, as formas de trabalhar que você tem, para ir adquirindo poder, né? Aí tem constituição, obras de arte, tem mais negócio além desse, não é só eles. Tem a carta de jogador outra vez, sempre útil para lembrar quem está jogando. Aqui, a agiotagem. Para quem não sabe, a agiotagem é basicamente você empresta o dinheiro para alguém e depois você pede de volta com certos juros.
O cano de ferro da carta pode mostrar bem como você cobra. E cartas de corrupção. Esse jogo tá bem bom pro Brasil. A carta de armas. E carta de azeite. Não entendi. Bom, que seja. É um jogo que trabalha muito com a capacidade de você blefar, você conseguir fazer os outros jogadores entrarem no seu estilo de jogo. Parece bem divertido para jogar em grupo. Tipo, tá numa festa temática ou o pessoal tá empolgado. E se houver aquele clima legal, as pessoas vão conseguir se prepararem para serem dons, sejam homens ou mulheres. De 3 a 6 jogadores, a duração prevista de 45 minutos, ou seja, é um jogo um pouco mais lento, né? Talvez demore, na verdade, um pouco mais do que isso, porque pelas capacidades de jogar aqui, os tipos de ações que tem, as ações livres, você pode precisar de mais tempo para você calcular um pouco como vai trabalhar as suas... conseguir usar as suas ações e evoluir seus negócios. Como você vai usar muitas cartas de negócio por vez, vai chegar um momento que vai acabar as cartas de negócios e é aí que o jogo vai chegar ao seu final e você vai ver quem é que tem mais influência dentro da cidade. Por ser bem simples, eu acho que é bem fácil aprender. Estou esperando para testar. Faço o convite a quem quiser dar um pulo lá na loja para fazer esse teste comigo. E agora vou falar do nosso segundo jogo, que é o Máfia. Só deixem eu dar uma arrumadinha aqui na mesa primeiro. Agora eu estou aqui com o Máfia. Ele é um jogo de 3 a 8 jogadores, a partir de 14 anos, 40. E ele também é um jogo multilingual, ele vem em português, espanhol, inglês e italiano. Eu já vou mostrar pra vocês. Basicamente é um jogo só de cartas. As cartas, conforme feitas pela Copag, elas são bem fininhas, mas bem resistentes, né? Vem com uma nozinha de regras muito simples nas 4 línguas do jogo. E eu vou aconselhar quem conseguir adquirir o jogo a fazer um xerox aqui ou guardar bem isso aqui, porque vai precisar. Demora muito até você decorar todas as possibilidades do jogo, todas as habilidades do jogo. O jogo tem alguns tipos de cartas diferentes. Ele tem as cartas de personagens, que tem arte dos dois lados. Ele tem as cartas de habilidades, que são as acciones ou denaro. As cartas de objetivo. E ele também tem as cartas de missão e as cartas de personagem que tem um lado só, que são para você designar personagens para as missões, que eu vou explicar daqui a pouco. Como é um jogo que tem muita interação, eu sugiro jogar cada vez com um grupo maior, certo? O jogo ele tem a seguinte função, né? Entre as cartas de missão objetivo você tem os mafiosos e os policiais. Quando o jogo começar, você vai ver quantos jogadores vão ter e vai separar uma quantidade de cartas de objetivo que tenha pelo menos um maior número de mafiosos. Tem uma tabelinha aqui, mas o mínimo é 2 mafiosos para um policial. E vai entregar essas cartas de objetivo secretamente. Quem for mafioso vai querer completar 4 missões sem que elas falhem, elas têm que completar perfeitamente. E quem for policial vai querer fazer 4 missões serem completadas, falhando elas. E assim, os mafiosos vão acabar sendo expulsos da cidade, ou presos, ou não sei o que acontece com os mafiosos no fim. Depois que o policial ganha, você sai atirando e rindo. Então,
Depois disso, você vai distribuir personagens. Pode querer decidir, cada um escolhe o seu, ou fazer um sorteio, entregando. Aí tem o Enrico, tem a Giovanna, tem o Tony, tem o Salvatore, tem o Vincenzo, tem o Pepe, tem a Francesca e tem o Lorenzo. Cada personagem do jogo tem uma habilidade que ele vai poder usar uma vez durante o jogo. Né? É interessante ver que cada personagem tem o seu estilo também. Eles são, por exemplo, o Enrico é aquele mafioso galante com a arma toda pra baixo. Ele tem cara de policial, esse safado. Já a Giovanna é aquela garota de colete e chapéu, tipo meu, que tá querendo ser uma femme fatale. O Tony é o Tony maneiro, ele dá aquela jogadinha assim. E aí, gata? Salvatore com a espingarda e vai seguindo. Tem mais 4 aqui pra vocês darem uma olhada depois. As cartas personagens que eu falei antes, elas são usadas quando você pegar a missão, você vai embaralhar entre os personagens que vão estar no jogo, você selecionará o número de personagens que precisa para a missão. É aqui que vem a parte interessante, as missões e as ações. As missões, elas são sempre alguma coisa que é tipo de filme de um mafioso. Deixa eu pegar aqui uma legal. Estampa di soldi falsi. Eu não sei falar italiano, então eu vou enrolar, tá? Vem escrito italiano, mas embaixo é escrito certinho em português, né? Que é impressão de notas falsas. Colocar dinheiro falso no mercado, tipo aquele do Capô. É uma missão que precisa de 2 personagens, ou seja, se estivesse jogando 3, a gente ia embaralhar ali e 2 pessoas vão ficar de fora. E 5 cartas embaixo dela para ela completar. Aí vocês perguntam pra mim, tá, como assim cartas? Vamos lá. As cartas de ações, elas são essas cartas que tem imagenzinhas também, e tem um nome em italiano em cima. Elas têm um valor embaixo, que é o valor que elas adquirem, e elas têm a função, certo? Por exemplo, a carta de dispensa é uma carta que tiraria alguém de uma missão, de acordo com o que está no manual de regras. Por isso que eu falei que é bom manter, porque não tem nada na carta escrito dizendo o que é, e vocês às vezes têm que lembrar usar o manual de regras. Se eu estivesse nessa missão aqui, eu poderia colocar essa carta da minha mão embaixo dela. Quando a última carta for colocada, a gente vai tirar as cartas de dentro e vai contabilizar as pontuações delas. Acontece que as cartas de ação, elas se dividem em 2 cores, assim como as de missão, ou amarelo ou azul. E quando você for contar as cartas depois que você completar uma missão, cartas da cor oposta vão subtrair pontos e cartas da mesma cor vão adicionar pontos. Por exemplo, completei aqui, estampa de soldi falsi, certo? É uma missão azul. E eu peguei as 5 cartas que eu tinha aqui. Uma lasanha, uma dispensa, um abortire, um piede de porco, que é pé de cabra, e uma dispensa. Somando as cartas azuis, eu teria 8 pontos. Enquanto que somando as cartas amarelas, eu teria 5. As 5 das amarelas iam lá 5 pontos das azuis, iam assim sobrar só 3. Com isso, a missão não completa o requisito mínimo dela, que é 7 pontos, e falha. Ou seja, se eu fosse um policial e tivesse participado dessa missão, eu teria ajudado ela a falhar. E teria conseguido completar 1/4 do meu objetivo. O jogo vai seguindo, e todo turno vocês vão comprando cartas de ações que vão estar disponíveis. Só não começa com 3, fica com 5 na mão, vai somando e vai utilizando essas cartas para alguma coisa. Você pode ou colocar a carta debaixo da missão, ou você usar a carta. É preciso ter um pouco de blefe nessa hora, porque às vezes você vai usar uma carta que ela aparentemente está prejudicando o outro, mas você está de repente tentando ajudar, e como eu sempre caio como policial, eu não consigo escapar disso e acabo sempre me denunciando nessas brincadeiras. Bom, aqui são as missões, aqui está. O jogo do Mafia é um jogo rápido.
é bem simples de jogar, na verdade. A parte mais complicada é lembrar o que as cartas fazem. Mas é bem divertido porque a partir do momento que vocês entram no personagem, vocês começam a ter a sacada, sabe? Apontar pro outro. Você é policial, não? Você que é. E aquelas acusações típicas, e o pessoal começa a se queimar. Como eu falei, eu sou policial, então sempre o pessoal sabe que sou eu, né? Eles me deixam de fora, me trancam no porta-malas. Para isso que eu uso o pé de cabra. E é um jogo bem legal assim para festas e tudo mais, porque o pessoal vai ingressar bem na brincadeira e vai conseguir participar. Bom, deixa eu só juntar as cartas aqui para poder guardar. Certo? Caixinha bem simples da Copag, na verdade a embalagem é um mais tranquilinho. Também é um jogo que temos para jogar lá no Covil e tem a venda também, que eu estou com a Apollo. E eu convido vocês a darem por lá para a gente fazer uma partidinha, tanto de um quanto de outro, e ver quem é o verdadeiro dom da região. Bom, gente, foi isso. Eu trouxe para vocês hoje Don Capolo e Máfia. Vou continuar trazendo jogos. Mais uma vez peço a vocês, me deem sugestões, digam o que vocês gostariam de ver aqui e eu vou tentar trazer o mais rápido possível. E vou continuar fazendo a abertura de caixas ou apresentando jogos legais que a gente tem lá na loja para que vocês conheçam. Então eu fico aqui por hoje e até a próxima. Vou ficar de olho em vocês.